Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você sabe que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrar para liberar uma palavra para o teu coração, para estar abençoando a sua vida, a sua alma. E coisa boa é nós se alimentarmos da palavra de Deus, é edificar a nossa vida na palavra do Senhor, essa palavra que nos dá vida, que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Fala aí, não é muito bom ouvir a voz de Deus? Principalmente nas primeiras horas do nosso dia, né? Já ouvir a palavra, já meditar na palavra do Senhor. Eu sempre costumo dizer que é prioridade nossa, deve ser prioridade nossa, dedicar o nosso tempo para o Senhor nos primeiros horários quando levantamos e também quando nós dormirmos, né? A gente tem que acordar com a palavra e dormir com a palavra, sempre se alimentando das coisas espirituais. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, vamos louvar a Deus por essa manhã maravilhosa. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós dormimos, acordamos, levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem cumprido a tua palavra, o Senhor tem sido um Pai de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. Senhor, assim como o salmista disse, eu também digo o que farei ao Senhor, diante de tantos os benefícios que o Senhor tem me feito. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença. Obrigado porque tu tens sido um Deus presente, um Deus conosco. Tu és o nosso refúgio, tu és o nosso escape. Tu és um Deus, ó Pai, que nos guarda, que nos livra. Muito obrigado por essa manhã. Senhor, eu oro pela vida de cada inscrito desse canal, cada pessoa que sempre nos ajuda a divulgar a tua palavra, nos ajuda a continuar no YouTube falando do teu amor. Que o Senhor abençoe também, ó Pai, a vida dessa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra cure, salve, liberta, que o Senhor opere poderosamente sobre a vida dela. Eu oro te pedindo a tua bênção, eu oro te pedindo a tua paz. Fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, como é muito bom poder te receber aqui mais uma vez pela manhã, e eu já peço para você chegar dando like no vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo aqui todo dia, você pode voltar às 6 da manhã e às 6 da noite, sempre vai ter uma palavra poderosa. Não se esqueça, aqui embaixo tem um sininho, clica no sininho, que se você não clicar, você não vai receber os meus vídeos. Não basta só inscrever, você tem que pedir, você tem que notificar para que o YouTube lembre você que os vídeos vão estar sendo entregues. Você tem que mostrar que você tem interesse, né, em receber a palavra, senão a plataforma não te lembra, beleza? E mesmo assim, clicando no sininho, às vezes o YouTube não lembra. Então, se não te lembrar, você sabe que tem vídeo aqui todo dia. Tranquilo? A palavra que está no meu coração para esse dia está em Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, a partir do verso 1. Jefité, livros israelitas. Era então Jefité, o Gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com eles. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê nós por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: ué, porventura não aborreceste a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor me colocará então por
cabeça. E disseram os anciãos de Gileade e Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Eu li aqui de Juízes capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 11. Na verdade, o texto até continua, mas eu li só até o versículo 11, já dá para entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo nessa história aqui. Bom, você vai perceber aqui que esse cara aqui, o Jefté, ele vai ser um dos juízes de Israel, que vai ter suma importância para vencer muitos inimigos, porque Jefté é um ótimo soldado, é um ótimo lutador, guerreiro. E isso era uma das características de um juiz, né? Um juiz, ele não era só um gestor. Na maioria das vezes o juiz, ele era um soldado, um homem que entendia de guerra, um militante, né? Um homem que lutava. Por isso que a maioria dos juízes, você vai ver, todos eles lutavam, todos eles iam para a guerra, todos eles combatiam. Ele não era somente um administrador, um gestor, alguém que cuidava, que administrava, que tomava decisões. Não, ele era um guerreiro. Ele precisava ser um guerreiro. Principalmente nessas épocas aqui do período de Josué, de Josué para frente, né? Porque de Josué para frente é o período de conquistas. Tudo começa ali em Josué. Deus tinha feito uma promessa ao povo de Israel, quando o povo saiu do Egito, falou com Moisés, levaria o povo para uma terra que manasse leite e mel. Aí Deus para Moisés na montanha, fala: você não vai passar daqui, levanta o sucessor dele é Josué, e é Josué que vai entrar em Jericó, é Josué que vai entrar na terra que mana leite e mel. Porém, quando chega lá, existem muitas cidades que precisam ser conquistadas, territórios que precisam ser conquistados. Israel vai ter essa responsabilidade de conquistar essas terras. Então observe aqui, juízes são homens que vão ser levantados, obviamente, para julgar a causa de cada tribo, mas também serão líderes que vão conquistar as terras, que vão vencer as terras, que vão tomar posse da terra para viver com aquilo que Deus havia prometido para eles. Por isso que, por exemplo, você vai ver juízes como Sansão, você vai ver juízes como Otiniel. Sansão, um dos homens mais fortes que já existiu, ele vai livrar Israel do jugo dos filisteus na época. Você vai ver Otiniel, que era um homem já avançado em idade, mas era um ótimo guerreiro. E assim outros homens que existiram entre eles, que eram ótimos soldados. Eude, né, que era um ótimo soldado que lutava com a mão esquerda, que para muitos naquela época era visto como um deficiente físico, porque eles não aceitavam um canhoto. É uma coisa pequena, mas era cultural, né? E depois você vai ver ele sendo juiz de Israel, né? Sendo um homem importantíssimo que vai vencer, se não me falha a memória, ele vai matar o rei dos Moabitos, rei de Moabe, né? Eglon, se não me falha a memória, acho que é esse o nome. Era um soldado, era um guerreiro, era um militante, um homem de autoridade, de força. A maioria dos juízes se envolviam com essas causas. Então, da mesma coisa, Jefté. Ele aqui, ele tem essa responsabilidade. Só que o texto está contando a história dele, né? Que é um pouco diferente dos outros. Nem todos os outros juízes a gente sabe da história. Jefté a gente vai saber um pouco, né? Sansão a gente sabe da história, Eude a gente sabe um pouco da história, mas esse aqui ele detalha como aconteceu de forma diferente, né? Ele foi menosprezado. Olha isso. Era então Jefté o gileadita valente, valoroso, porém era filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. O que acontece é que Jefté, ele tem um pai como Gileade e tem a mãe uma prostituta. Por causa dessa forma, ele vai ser desprezado pelos moradores de Gileade. Ele vai ser desprezado. De modo que vão expulsar ele da cidade, porque ele era filho de uma prostituta. Mas olha o que o verso 1 já diz, ó. Jefté, o gileadita, era valente e valoroso. Perceba, as pessoas, elas deixam de apreciar a qualidade de Jefté e preferem ficar com o rótulo pelo fato de ter nascido filho de uma prostituta. Só que o texto diz que ele era valente
e valoroso. Em vez de observar as qualidades, procura defeito no cara para tirar o cara da cidade. Sabe? Isso me faz refletir um pouco na vida, porque tem pessoas que preferem mais procurar os defeitos, e eu não estou dizendo que seja um defeito de ser filho de uma prostituta, porque Deus não nos julga pelo nosso nascimento, se eu fui filho de espírita, se eu fui filho de católico, macumbeiro, prostituta, não. A partir do momento que eu nasci com Cristo, que eu vivi a vida com Ele, eu vou viver uma nova história, e não importa o passado, não importa o que os pais fizeram, o que os avós fizeram, eu vou viver uma nova história com Cristo. As pessoas que colocam rótulos em nós, Deus não. Deus não me ama porque eu sou filho de rico ou sou filho de pobre. Deus não me ama porque eu sou bonito ou sou feio. Deus me ama pelo que eu sou. Independente do estado que eu vivo e da circunstância que eu venha nascer, Deus não muda o sentimento que Ele tem por mim. Ele me ama, por isso Ele me deu vida. Ele me ama até mesmo antes da minha existência. A Bíblia fala sobre isso, né? Que o amor dele veio muito antes disso tudo. Só que Jefité tem duas qualidades. Ele é valente e é valoroso. Aí o texto diz, porém é filho de uma prostituta. Então quer dizer que o fato dele ser filho de uma prostituta anula o fato dele ser valente e valoroso? Olha como é que o mundo é. Prefere julgar o fato dele ser filho de prostituta do que apreciar o fato dele ser valente e valoroso. Então antes de alguém dizer que ele é filho de prostituta, não esquece também de dizer o cara é valente. O cara é valoroso. Ele tem valor. Mesmo ele ter nascido de uma prostituta, o texto diz que ele tem valor. Ele é valente. É valoroso. É um homem importante. É tão importante que depois foram trazer ele de volta para lutar contra os filhos de Amon. Mas é um cara valoroso. Perceba, as pessoas, inclusive, atualmente ainda funciona assim. As pessoas, elas possuem prazer em julgar o outro pelos seus erros, pelas partes que elas acham que são negativas, e esquecem de apreciar as qualidades. Esquecem das virtudes e apontam os defeitos. Existem muitas pessoas que vivem dessa forma e que infelizmente possuem uma mentalidade errada. Todo ser humano vai ter virtudes e todo ser humano vai ter defeitos. Se você olhar para mim, de repente por não me conhecer tanto e só me ver exposto na internet, você vai ver só minhas qualidades. Mas se você andar comigo uma semana, você vai começar a perceber meus defeitos. E eu não tenho que simplesmente perder o valor porque você viu meus defeitos. Porque todo ser humano tem suas falhas. A questão é que a gente precisa aprender a mudar a nossa ótica e a enxergar as virtudes e fazer com que as qualidades de alguém sobressaia nos seus defeitos, sobre os seus defeitos. Porque se você passar a vida inteira apontando os outros, se você passar a vida inteira enxergando os outros, ninguém para você vai prestar para nada. Então o problema de Gileade é que está apontando o passado do cara, está apontando os erros do cara, está apontando, sabe, está julgando ele, em vez de apreciar a qualidade, em vez de apreciar as virtudes. Às vezes o tempo que você perde apontando os erros de alguém é o tempo que você poderia estar apreciando a qualidade de alguém. Ah, mas fulano é muito arrogante. Já percebeu que ao mesmo tempo que ele é arrogante, ele tem também características de uma pessoa amorosa? Ah, mas fulano é muito prepotente. Ok, ele precisa ser tratado nessa área, mas ao mesmo tempo que ele é muito prepotente, você já percebeu que ele é bastante prestativo? Por que a gente tem o costume de pisar em cima do defeito dos outros e não tem o costume de apreciar as qualidades, sabe? E às vezes ajudar até alguém a melhorar o seu defeito, mas não deixar de apreciar a pessoa pela forma como ela é, independente de virtudes ou independente de defeitos. Eu preciso entender isso. O que está acontecendo aqui é que Jefité está sendo julgado pelo passado. O que ele tem a ver com o fato de ser filho de prostituta?
Por que ele está sendo condenado por uma coisa que ele não fez? Mas alguém está rotulando Jefité por causa do passado. O diabo gosta de fazer isso. Isso aqui é uma coisa que o diabo adora fazer. O diabo gosta de acusar o nosso passado. O diabo gosta de colocar rótulos em nós. O diabo gosta de dizer, você não pode, você não consegue, você não é digno, que você fez isso, que você cometeu isso, você errou dessa maneira, você pecou dessa forma. O diabo gosta de ficar apontando os nossos erros. O diabo gosta de ficar tentando nos atacar para apontar o nosso passado, a ponto de dizer que nós não temos condições de ser salvo, que nós não temos condições de andar com Jesus, que nós não temos condições de estar com Cristo. Porque a intenção do diabo é apontar o nosso passado para tentar comprometer o nosso presente. Só que sempre quando o diabo tentar apontar para você o passado, aponta para ele qual é o futuro dele. Como assim, pastor? Qual é o futuro do diabo? Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não deixe o diabo ficar rotulando você. Não deixe o diabo ficar apontando você. Sabe? O diabo, ele sabe o teu nome, mas ele te chama pelos teus pecados. Deus conhece os teus pecados, mas ele te chama pelo teu nome. Muitas das vezes o diabo prefere colocar um rótulo em você, prefere engessar você, prefere dizer, você não tem condições, você é filho de prostituta, você é pecador, você é bandido, você tem... Aí fica te acusando de um monte de coisa, para dizer que não tem condições de você ser salvo. Só que não se esqueça dessa palavra, que o sangue de Jesus veio não para os sãos, mas para os doentes. Jesus não veio para salvar aqueles que acham que estão salvos. Jesus veio para salvar quem precisa, quem necessita. Eu vim para os doentes, para os necessitados. O sangue de Cristo está aí para perdoar os teus pecados. Ele é valente, é valoroso, mas é filho de uma prostituta. Rotulam ele, julgam o passado, não apreciam as suas qualidades. E o que fazem? Vou colocar ele para fora de Gileade. Olha o que o texto diz. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté. E lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Percebeu aqui que ele vai ser expulso pelos próprios irmãos? Não herdarás a casa do nosso pai. É irmão. É gente de família que está tirando ele da cidade. É gente ligada ao seu próprio sangue. Sangue de pai, de Gileade, que está tirando ele de casa. Às vezes você recebe as afrontas de onde você menos espera. Às vezes você recebe calúnias de onde você menos espera. Às vezes os ataques aparecem de onde você menos espera. Às vezes você não sabe e nem imagina de onde vai vir um ataque. De repente de um primo, de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um amigo. Às vezes é alguém que está perto, que está apontando, que está ali, sabe, de onde você menos espera. Como José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos. Gente que está perto de você, que comeu na tua mesa, gente que sabe, que conviveu com você, que nasceu na mesma casa que você, gente que você ajudou, que você estendeu a mão, que você... Essas pessoas acabam te traindo. Aí a gente se fere, a gente se machuca, porque nós colocamos expectativas em pessoas que nós amamos, porque inimigos não geram expectativas. Aí a gente se sente decepcionado, porque as pessoas que estão mais próximas a nós, que deveriam estar perto e ajudar, elas simplesmente se levantam, caluniam, nos excluem e nos colocam para o lado de fora da casa. Jefté vai ser expulso pelo seu próprio irmão. Por que isso acontece também dentro da igreja? Por que tem muita gente dentro da igreja que, em vez de ajudar, está colocando para fora da casa?
Por que tem muita gente dentro da igreja que, em vez de estender a mão, está excluindo a pessoa? Por que tem muita gente dentro da igreja que, em vez de abençoar, está amaldiçoando? Por que tem muita gente dentro da igreja que, em vez de ajudar quem está caído, está pisando quem está fraco? Não, não é para tirar da casa, não é para expulsar, é para ajudar, é para estender a mão. Esse evangelho que nós cremos, ele estende muito mais a mão. É evangelho de graça, é evangelho de misericórdia. Eu não estou dizendo que estender a mão é passar a mão em cima do pecado. Eu estou dizendo que estender a mão é mostrar empatia, mostrar misericórdia, é mostrar amor. Por isso que Jesus falou para aquela mulher: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém tacou a pedra, mas depois Jesus disse, depois que perguntou para ela onde estão seus acusadores, aí ele disse: vá e não peques mais. Por que ele falou isso? Para que ela não permanecesse no pecado. Mas antes dele dizer para ela não permanecer no pecado, ele mostrou o amor, ele mostrou a graça, ele mostrou o perdão, ele mostrou a misericórdia. A gente precisa trazer para dentro da igreja quem precisa de cura. A gente precisa trazer os doentes dentro da igreja. Eu já vi gente falar assim: nossa, mas eu não vou para a igreja porque tem muito doente, hipócrita, mentiroso, falso, mentiroso, ladrão, mau caráter, tudo de ruim tem dentro da igreja. Glória a Deus, meu filho, que o lugar desse povo ruim é dentro da igreja mesmo. A igreja é a última válvula de escape do ser humano. É ali onde estão as pessoas que precisam de Deus. O mundo tem uma percepção errada da igreja. A gente quer enxergar a perfeição na igreja. A igreja não é perfeita. A igreja é lugar de pessoas que dependem do amor de Deus. Percebe isso? Que o lugar do prostituto é na igreja, que o lugar do ladrão é na igreja, o lugar do traficante é na igreja. Por quê? Porque nenhum lugar da sociedade aceita eles. Mas o evangelho que a igreja prega transforma eles, liberta eles, muda a vida deles. É um evangelho transformador. Então não tem que tirar da casa, tem que deixar dentro dela para ser tratado. Aí ele vai ser julgado só porque ele é filho de uma prostituta, vai ser repelido pelos seus irmãos. O texto diz que Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Desde quando fugir resolve? Foi expulso, ok, mas fugir não resolve. Tem que confrontar. Tem que voltar para conversar, tem que voltar para colocar os pingos nos is. Ficar fugindo não te cura de nada. Não resolve nada. Você não entendeu ainda que quanto mais você foge, mais ferida você fica. E que fugir não cura a tua alma. Fugir não traz paz para o teu espírito. Fugir não resolve nada. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Homens levianos se ajuntaram com Jefté. É muito perigoso quando você sai para um lugar que o diabo sabe que você saiu de um lugar que não está mais no centro da direção de Deus. Ele vai colocar outras pessoas no teu caminho para tentar te distanciar do propósito. Por isso que eu tenho que me preocupar. Quando eu sair de um lugar e não estiver debaixo da vontade de Deus, eu posso colher certas coisas para a minha vida que podem me levar para longe da direção de Deus e podem gerar altas consequências. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aí você vê a mão de Deus criando ali um cenário para que Jefté voltasse. Os filhos de Amon se levantaram, pelejaram contra Israel. Aí o texto vai dizer que os anciãos vão atrás de Israel, de Jefté. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade a buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: vem-se por nós, vem e ser por nós cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Aí você percebe, estavam expulsando Jefté, tiraram Jefté de Gileade, mas agora estão chamando a presença dele, porque precisam dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, que de repente parou para ouvir essa mensagem, está falando assim: mas eu não gosto, não vou ajudar fulano porque fulano só me procura quando precisa. Eu não vou ajudar fulano porque fulano é interesseiro, só me procurou quando precisou.
Percebe? Ele foi expulso de lá. Mas quando os filhos de Amon vieram atacar e atingiram a vida de Israel, os anciãos ficaram tão preocupados que eles pensaram: vamos matar Jefté, se humilhar diante dele e vamos chamar ele para ele lutar conosco, porque ele é valente e valoroso. Na verdade, ele sempre foi valioso. Na verdade, Jefté sempre foi valoroso. Só que a inveja e o sentimento de ter nascido de uma prostituta era tão contrária no coração de alguns dos filhos de Gileade que preferiram colocar ele para longe da cidade. Só que aí Jefté vai voltar para a cidade. Só que ele saiu humilhado. Por ele volta como cabeça, como juiz, exaltado e honrado diante dessa situação. Porque ele disse para os anciãos: eu até volto, mas eu volto como cabeça. Eu não volto como cauda. Eu volto por cima. Eu não volto por baixo. Talvez você parou para ver essa mensagem e está falando assim: mas fulano sempre me procura só quando tem necessidade, só quando precisa. Igual procuraram Jefté porque precisaram. Se não tivesse precisando, não procuravam Jefté. Você já parou para perceber que isso é uma bênção? Como assim, pastor? A fulana é interesseiro, só me procura quando precisa. Pensa bem. Se ele só procura você quando precisa, é sinal que quando ele está na escuridão ou está em trevas, é só você que ele pensa, que pode ajudar durante um momento de dificuldade que ele está passando. Se você é a única pessoa que ele procura na hora da dificuldade, é porque ele enxerga a luz que está dentro de você, que pode ajudá-lo no momento do problema. É porque ele enxerga em você um potencial de estender a mão. Talvez não procure outros, porque outros não possuem características que você possui, personalidade que você possui. Aí procura você, porque você tem uma qualidade de estender a mão. Jefté poderia não ter ido, mas ele falou: quer saber? Eu vou voltar. Me expulsaram. Primeiro tiraram ele da terra, depois tiveram que pedir para ele voltar. Isso é exaltação de Deus. Quando Deus te exaltar em algum lugar, quando Deus te honrar em algum lugar, você não vai precisar se rebaixar para voltar. As coisas vão acontecer naturalmente para você voltar e voltar honrado e voltar no tempo de Deus. Você não precisa ficar num lugar onde você está sendo maltratado. Você não precisa ficar num lugar onde você está sofrendo. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus te exaltar. Deixa Deus preparar o tempo certo para que coisas poderosas se cumpram sobre a sua vida. Ele disse: eu volto, mas eu volto como cabeça. Porque no lugar que você foi humilhado, Deus vai fazer você voltar exaltado. Você quer saber essa palavra, meu irmão? O lugar onde você foi humilhado, você vai voltar exaltado. O lugar onde você ficou triste, ficou machucado, ficou arrebentado, Deus vai fazer você voltar lá e vai voltar honrado, glorificando o nome do Senhor, exaltando um Deus que cumpre promessa, que cumpre propósito. Você recebe essa palavra? Então declare isso nos comentários. Escreve aí. Não, escreve alguma coisa que você entendeu dessa palavra. O que Deus falou com você? Qual foi a parte mais forte da mensagem? Coloca aí, consolida a palavra que você recebeu. Porque o lugar que você foi humilhado, você vai voltar exaltado. Vai voltar como cabeça. Vai voltar honrado por Deus. Vai voltar vivendo um novo tempo. Naquele tempo te expulsaram. Era diferente. Mas agora é um tempo que você vai voltar honrado. É um tempo que você vai voltar vivendo algo novo de Deus. Não te preocupa se estão te julgando, dizendo que você é filho de uma prostituta, porque numa hora certa o teu valor vai resplandecer sobre uma situação que todo mundo vai olhar e vai dizer: ele tem valor, ela é valiosa, ele é importante, vamos trazer de volta, sabe? Então não fique inquieto com as palavras que você tenha recebido de afronta, porque muito maior é o que Deus vai fazer dentro dessa história. Pai, nós cremos em tudo que foi pregado e nós cremos que coisas poderosas, nós cremos que coisas maravilhosas estão sendo preparadas para a nossa vida. Abençoe a vida dessa pessoa, que essa palavra dê vida, cure, salva, liberte e cumpra os seus propósitos. Dê a ela um dia extraordinário, um dia de bênção, uma semana espetacular. No nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem. Recebeu a palavra? Foi forte a mensagem? Foi tremenda? Deus falou contigo? Então me ajude a divulgar essa palavra, não lhe custa nada, me ajude a divulgar o Evangelho, compartilhe com seus amigos, com teu primo, com a tua mãe, com teu tio, com teus parentes, manda para todo mundo, porque muita gente precisa ouvir essa palavra, tá bom? Aqui embaixo tem um botão chamado compartilhar, clica nesse botão aqui como se fosse uma setinha meia tortinha, né? Clica nesse botão, compartilha no seu Instagram, no seu WhatsApp, Telegram, Facebook, manda para todo mundo, que muita gente precisa ouvir a voz de Deus. Beleza? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Se te tirarem do lugar que Deus te colocou, se arrumarem alguma confusão, fica tranquilo, que Deus vai fazer você voltar diferente, vai fazer você voltar honrado, fica debaixo da posição, fica com Jesus, Deus te abençoe, um abraço.